Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a multiplicação. O que é multiplicar? A gente viu em aulas anteriores que a multiplicação ela é uma forma de representar uma soma de parcelas iguais. Então, a gente pode dizer que multiplicar é simplificar, ou seja, uma forma de simplificar o aumento de quantidades, onde nós temos uma soma de várias parcelas e nós reduzimos essa quantidade de parcelas através da multiplicação. Assim, nós realizamos a multiplicação com a finalidade de reduzir a operação da adição. Sendo assim, a multiplicação ela é uma ferramenta matemática que possibilita a redução de cálculos numéricos da adição. Nós vamos ver isso, o passo a passo de como isso pode acontecer, observando essa seguinte operação. Nós temos aqui 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Observe que nós somamos o 4, nós fomos repetindo ele algumas vezes. Para simplificar essa soma de parcelas iguais, nós transformamos ela em uma multiplicação, onde nós pegamos a quantidade de vezes que esse número se repete, que é 3, e multiplicamos por ele, que é o 4. Então, o 4 ele está se repetindo 3 vezes, ou seja, nós temos 3 vezes o 4. Então, nós reduzimos aquela adição através da multiplicação, onde vai dar o mesmo resultado, que é 12. Então, a multiplicação ela representa uma soma de parcelas iguais. Nós fizemos uma adição dessas parcelas iguais e depois nós reduzimos essa quantidade de parcelas através de uma multiplicação. Então, nós fizemos uma soma de parcelas iguais com a multiplicação. A multiplicação ela é uma forma simplificada da adição. Os termos da multiplicação. Nós já vimos em aulas anteriores quais são esses termos e o que cada um deles significa. E hoje nós vamos ver novamente para que nós não esqueçamos mais quais são os termos da multiplicação. Nós temos aqui a multiplicação 5 vezes 3, que é igual a 15. Onde o 3, que está na parte superior, na parte de cima, a gente chama ele de fator. Só que esse fator ele tem um nome específico, que é multiplicando, que está na parte superior. O 5, ele também é um fator e o nome específico dele é multiplicador. E o 15, ele é o resultado, então o nome dele é produto. Então, os termos da adição é multiplicando, multiplicador e produto. Mas o que é que significa cada um desses nomes, de multiplicando, multiplicador e produto? Bom, o multiplicando, ele indica a quantidade que vai ser repetida, ou seja, nós temos lá 5 vezes 3. Nós estamos dizendo que o 3 ele vai ser repetido 5 vezes. E o multiplicador, ele vai dizer quantas vezes essa quantidade vai ser repetida. No caso lá vai ser 5 vezes, que o 3 vai ser repetido 5 vezes. E o produto é o resultado da multiplicação. Então, os termos da multiplicação é o multiplicando, que vai se repetir, multiplicador, que se repete, e o produto, que é o resultado. Multiplicando, multiplicador, produto. Símbolos da multiplicação. O símbolo da multiplicação é o X. A gente lê ele vezes. No exemplo, 4 vezes 5. Que ele pode ser escrito tanto na horizontal, como está aí, 4 vezes 5 igual a 20, ou na vertical, 4 vezes 5 igual a 20. Quando ele está na vertical, a gente lê de baixo para cima. A gente fala primeiro o multiplicador, para depois falar o multiplicando. 4 vezes 5, que é igual a 20. Palavras matemáticas da multiplicação. São aquelas palavrinhas que dentro de uma situação problema, vai lhe indicar, vai lhe ajudar a identificar a multiplicação como a operação a ser utilizada para resolver essa situação. E são essas algumas das palavrinhas.
Lembrando que o símbolo é o X, aí as palavrinhas é produto, multiplicado, vezes, dobro, triplo, por. Então, são algumas palavrinhas que ele indicam a operação a ser utilizada como sendo a multiplicação. É multiplicar, produto, ao todo. Então, é sempre bom você observar dentro de um problema a presença de alguma dessas palavrinhas, para que você possa identificar a operação a ser utilizada. No caso, se for essas palavras, alguma dessas, é a multiplicação. Vamos resolver alguns probleminhas. O primeiro é: em uma apresentação da escola, Raimundo ficou de organizar o público que chegava nas arquibancadas. Às 9 horas da manhã, ele já havia organizado 4 arquibancadas e cada uma com 220 pessoas. Quantas pessoas tinham nas 4 arquibancadas juntas? Viu a palavrinha juntas? Ela vai indicar que nós vamos fazer, no caso, uma adição de parcelas iguais, que nesse caso, como nós sabemos que a adição de parcelas iguais é a ideia de multiplicação, então nós vamos fazer a multiplicação de 220 4 vezes. Então, aqui o 220 é o nosso multiplicando e o 4 é o nosso multiplicador. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 2 é 8. Então, nós achamos um total de 888, que no caso aqui é o produto, o resultado da multiplicação. Então, você volta lá no problema e busca a nossa perguntazinha. Quantas pessoas tinham nas 4 arquibancadas juntas? Aí você responde. Tinha nas 4 arquibancadas juntas 880 pessoas. Então, nós temos o nosso problema, nós tiramos os dados que o problema nos oferece, que é os dados numéricos, fizemos a nossa resolução do algoritmo dentro do quadro de valores e descobrimos o total, que é 880 pessoas. Vamos em frente, vamos a mais um exemplo. Um motorista de ônibus em uma viagem para o centro da cidade movimenta no total 153 passageiros para ir e vir em um único percurso. No turno da manhã, ele fez 5 viagens, ou seja, ele fez 5 vezes esse percurso. Quantos passageiros ele transporta ao todo nessas viagens? Bom, ele sempre leva 153 pessoas. Ele fez quantas vezes esse percurso? 5 vezes. Então, 153 é o nosso multiplicando. É aquele número que vai se repetir, ou seja, a quantidade de pessoas que ele levou e trouxe. E o 5 foi a quantidade de vezes que ele foi e voltou. O 5 é o nosso multiplicador, que indica a quantidade de vezes que ele foi. E observou lá no probleminha a palavrinha vezes, 5 vezes, ou seja, 5 repetições. Então, começando pelas unidades, nós temos 5 vezes 3, que é igual a 15. Lembra? 15. O 5 fica na ordem das unidades e o 1 vai lá para a ordem das dezenas, porque dentro de uma ordem não pode ficar mais de um algarismo. Agora, nós vamos fazer 5 vezes 5, que é igual a 25. Só que nós levamos uma dezena para lá, então vai ser 25 mais 1, que é igual a 26. O 6 fica na ordem das dezenas e o 2 vai para a ordem das centenas, porque dentro de uma ordem só fica um algarismo. 5 vezes 1 agora com as centenas, que vai dar 5, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, 5 vezes 1 é igual a 5. Mais o 2 que nós levamos para lá é igual a 7. Então, nós encontramos um produto aí de 765. Voltamos no problema e buscamos a nossa pergunta. Quantos passageiros ele transporta ao todo nessa viagem? Nós achamos um total de passageiros de 765. Então, ele transporta ao todo 765 passageiros. Esse é um exemplo de problema que nós resolvemos utilizando a multiplicação com reserva. Certo? Vamos continuar.
Bom, chegando ao fim, desejo a todos vocês um ótimo dia e até a próxima aula.